Pequenos Delitos, parte 2. Larica no Habib's. Segunda parte de uma trilogia deliciosamente culposa. No caso específico, literalmente deliciosa. Quer dizer que você gostou de me ver admitindo algumas leves transgressões na última edição. Isso diz muito sobre nós. Se rir dos meus delitos te fez bem, talvez eu não seja o único criminoso aqui, caro cúmplice. Recebi mensagens com comentários sobre a minha confissão da semana passada. Eu esperava ser recriminado, mas descobri que meu delito é mais comum que eu poderia imaginar. É o famoso quem nunca, não é mesmo? Então, para você que mandou uma mensagem, muito obrigado. Mas agora o papo vai ficar muito sério. Muito sério mesmo. Eu desafio você a rir dessa história. Eu te desafio também a não abrir o iFood depois dessa história. Respira fundo e vem comigo viajar para o distante ano de 2007, quando o mundo ainda tinha cores e eu era o baixista de uma banda cover de Muse. Na verdade, a gente já tinha canções autorais, porque pelo menos em uma coisa o Lobão tem razão. Não dá para gozar só com o pau do outro. A Amaturos era um quarteto. O Diego cuidava da voz e da guitarra. Minha história com ele começou de um jeito engraçado, uns 5, 6 anos antes. No ponto de ônibus, saindo da escola, começamos a falar de futebol em uma época em que nenhum dos dois realmente gostava do assunto. Viramos melhores amigos, tivemos nossas primeiras bandas juntos e hoje, ele é um advogado aí, um DJ fodão, e eu enrolei ele um pouquinho quando ele quis montar um projeto musical no ano passado. Desculpa por isso. A bateria ficava por conta do Alexandre. No nosso primeiro ensaio, a gente tinha um alto-falante. E a gente foi parar no McDonald's da Savassi, mexendo com todo mundo da rua e cantando o rap da pamonha. Aquele mesmo. Quanto você acha que custa essa pamonha? Mas quanto você acha que custa esse coral? Se eu não me engano, a gente fez o pedido com o alto-falante. Enfim. Eu era um moleque com 17, 18 anos de idade. Aliás, eu não, né? O Alexandre era um moleque de 17, 18 anos de idade. E aquela era a primeira banda dele. E, porra, ele já deu o azar de encontrar com gente muito louca logo de cara. O Xande até hoje passa mal rindo do nosso primeiro ensaio. No fim, a gente tem aqui também a Isabela completando o quarteto. Ela era a tecladista, a pessoa mais quieta e séria da banda. Enquanto todo mundo ali, eu, Diego, Alexandre, tinha um sonho, ela só queria se divertir fazendo o que curtia. Talvez seja relevante adicionar aqui o detalhe que ela era minha namorada na época. E que essa história tem uma conexão com o meu amigo do Cinema 0800 que eu falei na semana passada, mas hoje não é uma newsletter, não é uma edição para falar de relacionamentos frustrados do passado. Hoje a gente está falando só de crime mesmo. Então, agora que você já tem o contexto, você já sabe quem são os personagens, eu vou iniciar a minha confissão. Eu não bebia muito em 2007. Também não ficava chapado com frequência. Nunca fazia nenhuma das duas coisas antes de um show. Fosse para assistir, fosse para tocar, eu gostava de ficar limpo. E eu não tenho a menor ideia do que se passava na minha cabeça nessa época. De vez em quando, ou de vez em sempre, o pós-show era um verdadeiro caos. Nesse dia, em especial, o dia do crime, a gente tinha terminado uma apresentação bem legal, que tinham mais pessoas, além do público das próprias bandas que tocaram. E isso é muito raro, para quem tem banda, isso acontecer, porque geralmente você só toca para outra banda. Nesse dia não, tinha mais gente. Depois do show, a gente foi queimar um perto do carro do Diego. Não demorou. Eu, ele, o Alexandre e um amigo nosso chamado Henrique
começamos a tossir pra cacete, de tão forte que era aquele cigarrinho do capeta. A Isabela caiu fora porque o bagulho dela era cachaça e cerveja. Natural para ela, só mesmo desprezo por quem conversava com poste ou ficava rindo olhando para a parede. O Henrique, que hoje é baixista da atual banda do Alexandre, foi o primeiro a sentir aquele vazio imenso nos devorando de dentro para fora. Nunca existiu uma larica tão intensa. Em 2007, com pouco mais de 20 anos, a gente era fudido de grana e desprovidos de fé no Deus do gasto, conhecido também como ou Mastercard ou Visa, dependendo da sua bandeira. Poxa, quem eu quero enganar? Tô fudido de grana até hoje. Me escuta, Lotofácil da Independência. Nessas circunstâncias, cada nota encardida de R$ 1, aquelas notas amassadas, fedidas, né, de ônibus, a gente fazia a diferença, né, com essas notas e, cara, a gente coletava moedinha por moedinha. Foi com muito sofrimento que a gente conseguiu atingir ali uma marca de R$ 20, né? Juntamos esses R$ 20. A gente decidiu, então, que o lugar, né, mais legal para a gente comer também seria aquele mais inóspito possível para uma noite de sábado. Estou falando exatamente do Habib's. Para quem não morava em Belo Horizonte nos anos 2000, é preciso explicar que o Habib's era um dos locais mais infernais para você ir em qualquer dia, mas especialmente no final de semana. Tinha fila para pegar a mesa, era gritaria, crianças chorando, enfim. Você precisava ser desprovida de um amor próprio, ser muito jovem ou estar chapado para achar uma boa ideia comer lá. E, infelizmente, nós 4 atendíamos a todos esses requisitos. 4 mulambos, babando de fome, rindo pra cacete e com os olhos cerradinhos, entraram no Habib's aquela noite. A zoeira era o nosso tempero, enquanto a fome dava socos nas nossas barrigas. Foi um milagre a gente conseguir a mesa antes de sermos expulsos pelo garçom, que tinha a maior cara de cu do mundo. Fizemos o pedido imediatamente. A larica não sabe esperar, já dizia o Paralamas do Sucesso e a Marisa Monte. Foram 30 esfirras, queijo, carne, frango. Eu não era vegetariano naquela época ainda. E 4 refrigerantes para colocar um pouco de glicose no corpo. Contrariando as nossas expectativas, no meio daquela zona, um garçom entregou nosso pedido muito rápido. Mais rápido ainda foi o nosso apetite. Devoramos as esfirras em segundos. Nisso, o Henrique foi sagaz de colocar a bandeja em uma outra mesa. A gente ficou sem entender nada, mas o Henrique tinha um plano mágico, inspirado pelos altos níveis de THC no corpo dele. Esperou o garçom que registrou nossos pedidos passar perto da gente e reclamou. Pô, mano, as esfirras não chegaram até agora. Eu olhei para a cara do Alexandre, que naquela altura, né, já consegui entender onde ele estava, e virei para o Diego, que estava rachando de rir. Como o cara mais chato do rolê e com a barriga cheia, eu ativei o DVM, Departamento de Vai da Merda. Eu virei um pequeno burocrata anarquista calculando nossos riscos e como a gente pagaria a fiança. Meu pai teria orgulho de saber que o filho de repente sabia fazer contas. Véi, a gente não tem grana para pagar essas esfirras novas não, caralho. O Henrique, com muita calma e tranquilidade, digna de só quem tá muito chapado tem, falou que tudo ia dar certo. E deu mesmo. De repente, outra bandeja na mesa. E os 4 mulambes esfomeados atacaram novamente. Até sobraram algumas esfirras. A nossa barriga doía do tanto que a gente estava rindo. Aposto que o maior crime culinário que você cometeu foi colocar ketchup na pizza. Agora tenta superar a adrenalina de comer esfirra roubada e pagar só metade delas quando você não tem dinheiro. Se você for uma esfirra, mantenha distância. Você foi avisado. Fomos embora com a barriga doendo de tanto rir. O Henrique estava rindo e dizendo que ninguém iria esquecer o dia que a gente roubou esfirras do Habib's. Se organizar direitinho, todo mundo janta de graça. Esse filho da puta tinha razão.
E até hoje eu lembro desse dia e me encho de orgulho sabendo exatamente o quão perigoso eu posso ser, se você for uma esfirra, claro. Semana que vem eu vou falar, né? Eu vou fazer uma revelação, porque eu vou precisar de dinheiro. Eu espero que eu ganhe, né, na Loto Fácil da Independência, para poder pagar o advogado, porque a revelação pública do terceiro é até então o último ato criminoso que eu fiz, né, na minha vida. Vou confessar como o mercado mais inflacionado da cidade quase me fez avacalhar todas as chances de um candidato vencer o pleito municipal em 2016, simplesmente porque eu estava com fome. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima edição.